Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Cláudia do programa Recolocação na Prática. E no vídeo de hoje eu quero voltar a tratar de um tema que eu tenho recebido assim, várias e várias perguntas e eu achei que talvez fosse bacana voltar a falar sobre isso, que é perguntas que candidatos podem ou não podem fazer em entrevistas de emprego. Tem dois vídeos específicos aqui no canal, um deles é sobre perguntas que podem e devem ser feitas em entrevistas de empregos por candidatos, né? E o outro é perguntas que, em princípio, deveriam ser evitadas em entrevistas de emprego. Nesses dois vídeos, gente, eu acabei deixando assim vários exemplos do que falar e do que não falar, né, durante uma entrevista. Acontece que eu recebo muitas mensagens, e-mails, mensagens, etc., com pessoas me perguntando, e a pergunta A, ela pode ser feita? É uma pergunta boa ou não? E a pergunta B? Pergunta B é boa de ser feita? E a intenção desses vídeos, na verdade, não é abordar todas as possibilidades. Os exemplos, na verdade, eles são exemplos para que vocês consigam entender o cerne, né, dessa questão e aplicar no seu caso específico. Mas como eu tenho recebido muitas perguntas a respeito disso, eu resolvi fazer um vídeo diferente, que é esse vídeo aqui, que não vou falar de exemplos, mas eu vou falar dos principais pontos que você tem que ter em mente para saber se uma pergunta ela é adequada ou não, né, para ser feita durante uma entrevista de emprego. Bom, vamos começar por que fazer perguntas, né? Primeiro que uma pergunta, obviamente, pelo motivo principal, que é para esclarecer uma dúvida. Então, se você está ali numa entrevista, eu já falei isso mais de uma vez, uma entrevista ela é um bate-papo, você tem que entender isso, tá? É um bate-papo. Você está ali da mesma maneira que o recrutador está interessado em saber se você é o candidato ideal para aquela oportunidade, você, por sua vez, tem que tentar entender se aquela oportunidade é uma boa oportunidade para você. Então, de fato, é importante que você faça algumas perguntas para que algumas dúvidas sejam esclarecidas, tá? Então, esse é o principal ponto, mas candidatos bem preparados também se utilizam dessa possibilidade de fazer perguntas como uma maneira de se destacar durante o processo seletivo. Acreditem, pouquíssimas pessoas fazem perguntas em entrevistas de emprego. As pessoas parecem que têm medo, ou estão nervosas, ou enfim, eu não sei o que acontece, ou por medo de errar, acabam preferindo não perguntar nada. E então poucos candidatos fazem perguntas. E normalmente quando fazem perguntas que são as perguntas que eu chamo perguntas, né? As perguntas sobre mim mesmo, que eu já vou falar sobre elas no instante. Bom, então fazer perguntas é uma excelente maneira de se destacar. Obviamente você tem que fazer uma pergunta inteligente, uma pergunta, enfim, que vai fazer com que o recrutador ele de fato se lembre de você. Então você tem que, se você quer saber, quer ter ideias sobre isso, vai naquele vídeo específico, eu não vou me alongar nesse vídeo aqui não, mas vai nesse vídeo específico, perguntas que podem e devem ser feitas por candidatos em entrevistas de emprego, que lá tem alguns exemplos do que é que eu estou falando. Por outro lado, se você faz perguntas inadequadas, perguntas inoportunas, isso pode te destacar mais negativamente. E obviamente não é isso que você está querendo naquele momento. Então, cuidado com as perguntas que só se referem a você, tá? O candidato, obviamente, ele está ali no anseio, ele quer saber uma série de detalhes, mas nas primeiras entrevistas, ao invés de focar toda a sua energia, toda a sua atenção no que a empresa está trazendo para você, eu acho que uma abordagem que talvez seja mais interessante seria o inverso, no que você pode oferecer para a empresa. E o que acaba acontecendo é que quando, como eu comentei, poucos candidatos fazem perguntas e quando fazem, acaba com as perguntas são sempre sobre o que a empresa pode trazer ou vai trazer para mim, tá? Então, inverta esse foco, faça perguntas que demonstrem o que você pode fazer para a empresa. Então, pergunte sobre, mais uma vez, se você quer ter uma ideia, para não me alongar demais nesse vídeo, volta nesses dois outros vídeos que eu comentei, que você vai ter uma série de ideias sobre o que perguntar, o que não perguntar, com exemplos, tá? Mas assim, esse é o cerne da questão. Faça perguntas que demonstrem
que façam com que você se destaque positivamente porque você tem algo a oferecer à empresa. Não tem nada de mal perguntar sobre coisas que são vantagens pessoais, são vantagens suas, não tem nada demais, mas assim, eu evitaria primeiro focar nesse tipo de pergunta e principalmente nas primeiras entrevistas. Ao decorrer na evolução do processo seletivo, naturalmente esses assuntos eles vão ser abordados. Então assim, tem calma, tenha paciência e aguarde um momento oportuno para fazer esse tipo de pergunta. Gente, essa foi a dica de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece, curte, comenta, compartilha e principalmente assina o canal, só assim o nosso canal cresce. E mais uma coisa, se você tiver alguma dica de assunto pra gente abordar aqui no canal, deixa aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar ouvir, enfim, saber um pouco mais o que a gente ainda pode comentar que não tenha sido comentado aqui no canal. Beijo pra vocês e até a semana que vem. Tchau, tchau!